Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma edição do podcast Agro do Futuro, uma produção AgroSelections. E que você já sabe, a gente seleciona as melhores soluções do agro para você. Porque assim você não fica na internet procurando coisas sem saber onde ir. Você sabe que aqui tem profissional sério que está com case real, com estudo, que está validando no mercado para te ajudar a ter resultado. E nessa mesa não é diferente, né? Estou com dois especialistas aqui, acadêmicos e também já trabalhando há muito tempo no agro, que tem muita coisa para falar, tanto de passado quanto de presente e futuro. Sejam muito bem-vindos, Dr. Cláudio Magana Bosco. Obrigado. Dr. Fernando Baldi. Obrigado, Gi. Obrigado. É um prazer tê-los nessa mesa e vamos falar do que está acontecendo aqui com a genética, do que a gente tem de novidade. Um ano que agora a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né, da arroba voltando a subir, mas a gente percebeu o pecuarista um pouco desanimado com o setor, mas a gente sabe que é ano de baixa, tem muita coisa para vir de positivo para os próximos anos e com genética a gente pode potencializar esses resultados, não é isso? Exatamente. A questão é a seguinte, essa crise vem, crise vai. É igual todo ano, você sabe que vai ter seca e que vai ter água, né? Então, cabe você se preparar melhor para suportar e para tirar o melhor benefício de cada período, o da tormenta e o da bonança. Então, o momento que nós estamos saindo está sendo um momento muito difícil, um momento onde crise brasileira e mundial, da China, Estados Unidos. Então, obviamente que isso tudo mexe com o mercado da gente. E as coisas podem ser um pouco amenizadas se você for eficiente. Se você fazer uso das ferramentas que temos de tecnologia disponíveis, e especialmente aqui hoje nesse bate-papo, tecnologias em melhoramento genético, né, Fernando? Coisas que a gente pode disponibilizar. Exato, Cláudio. Eu acho que o momento, né, digamos, o produtor rural está um pouco desestimulado, né, pelos preços, mas temos que lembrar que o melhoramento genético, a tecnologia de melhoramento genético, é uma tecnologia que você vê a resposta daqui a 3 anos, né? O animal que você vai abater daqui a 3, 4 anos é o animal que está se formando, né? Que você vendo aqui na próxima estação de monta. Então, eu acho que como tudo, né? Cautela, né? Na tomada de decisão, né? É importante, como o Cláudio comentou, que as tecnologias de melhoramento genético são as tecnologias de menor custo, né? Porque muitas vezes a gente fala, né? A tomada de decisão de qual reprodutor utilizar, né? Geralmente é uma tomada de decisão meramente administrativa, né? No sentido de usar a informação genética, né? Das avaliações genéticas, o gosto, né? Pessoal, a opção pessoal, né? Do criador, mas é uma tecnologia, digamos que comprovadamente, né? Traz um retorno de longo prazo, mas ele vem. Sim, e pensando nesse momento, a gente vem falando isso já há bastante tempo, mas quando tem essas baixas, aí parece que as pessoas acordam, né? A gente vem falando muito de fazer mais com menos recursos em menor tempo e os índices que vocês estudam também são para isso, né? A questão da facilidade de parto, o teste do CAR, de eficiência, né, de consumo, tudo isso são estudos que vêm para a genética apoiar, realmente melhorar o resultado do produtor. O que vocês têm hoje de novidade que a gente pode falar? Quais são esses índices que o produtor tem que estar atento? Bom, a ANCP, em parceria com a Embrapa e com criadores da ANCP, está para lançar agora em 2024 uma nova DEP, né, que é uma DEP tão solicitada pelos criadores, que é a DEP de facilidade de parto em novilhas, né? Ou seja, a evolução genética do rebanho tem ocasionado um aumento no tamanho dos animais, né? Uma redução da idade do primeiro parto, ou seja, hoje em dia a gente tem novilhas, né?
que geneticamente parem mais cedo, né? Conseguem parir mais cedo. Mas isso tem trazido, né, um problema, né, que é os problemas do parto, né? Isso tem sido frequentemente relatado. Existem ferramentas, por exemplo, o caso da DEP, de peso-nascimento, que é tradicionalmente utilizada como um indicador de maior ou menor facilidade, mas a ANSP já está num projeto aí há 3, 4 anos, coletando informações, né, para estudar melhor essa característica. Temos aí alunos, junto com o Cláudio, né, trabalhando nesse assunto, né, determinar, né, fatores genéticos, os fatores ambientais, possibilidade de desenvolver uma ferramenta para o criador, digamos, tentar diminuir a frequência, né, de partos distóxicos, porque em realidade temos que pensar que essa categoria, novilha precoce, né, essa principal categoria mais importante, né, são animais jovens que geralmente têm maior potencial genético que uma fêmea jovem, né? E sabemos, digamos, que esses problemas de parto, né, trazem consequências produtivas no longo prazo. Então, a ANSP vem trabalhando, né? Já temos resultados preliminares muito interessantes e que possivelmente já em 2024 estaremos aí disponibilizando tanto para os criadores da ANSP, assim como, logicamente, para os usuários, né? Os produtores rurais, né, que compram touros em central, que vão ter uma ferramenta para dar maior segurança, né? Perfeito. E a gente vem pelo segundo ano aí com descarte recorde de fêmeas, inclusive. Então, agora a gente sabe que os próximos ciclos a gente vai precisar, aí, esse é um índice muito importante, porque o produtor vai ter que realmente trabalhar com cria de novilhas. Faz diferença, não faz? Veja bem, vamos lá, a coisa mais preciosa que você tem é a tua fêmea. No rebanho de cria, por exemplo, o macho ele vai nascer, vai desmamar pesado e vai ser entregue ao mercado para ser recriado, terminado, né? Agora, aquela fêmea não. Aquela fêmea que você produziu, ela vai atingir uma determinada idade, vai entrar em puberdade, vai ser coberta ou inseminada, vai parir e esperamos que siga produzindo X anos, entregando o bezerro pesado todo ano. Agora, se ao longo, vamos pensar numa vida produtiva legal, vamos pensar em 7 anos, 7 anos, 4 partos, por exemplo. Ou, se você preferir, a medida da stayability, 6 anos, 3 mamas, né? Então, na realidade, o que nós temos que pensar? Todo mundo hoje busca a fertilidade, a precocidade sexual. Muito bonito. A precocidade sexual, por outro lado, ela só pode ser alcançada se você usar touros ou uma genética que vai produzir filhas com parto precoce e, ao mesmo tempo, tem um ambiente que permite a expressão desse potencial genético. Então, não adianta nada você investir em genética, você trabalhar com inseminação artificial, às vezes, em muitos casos, fazer FIV em escala industrial, e sendo que você não investe nas suas pastagens, né? Então, se você der comida, capim de qualidade, e esse animal tiver genética para isso, ele vai expressar o potencial. Porque o pessoal muitas vezes fala, pô, eu faço manejo, faço tudo certo, e meu gado não consigo fazer precocinha. E o inverso também. Faço tudo certo e não consigo fazer precocinha. Um caso ele falta genética, no outro caso ele falta ambiente. Aí, muito bem, ele tem um ambiente, que é o capim de qualidade, pastagem renovada mediante integração lavoura e pecuária, né, Fernando? Aí ele vai, tem os touros com alta probabilidade de parto precoce, usou na vacada dele, nasceu as fêmeas maravilhosas, desmamou, bom, vamos fazer precocinha. Bacana, emprenhou corretamente essas fêmeas, nadado lá entre 14 a 16 meses e tal, tudo certo. E aí, essas fêmeas vão parir. E olha, em estação de monta de 90 dias, 1.000 fêmeas parindo, 1.000 bezerras parindo, 1.000 precocinhas parindo, é complicado. Imagino. Você imagina se essas fêmeas começarem a enganchar bezerro, para pular parto distóxico, vamos falar, o produtor começar a ter que tirar o bezerro das precocinhas. A culpa é das precocinhas?
Não, a tecnologia existe. Agora, você tem que usar touros com débito de peso a nascer negativo, que já existe na NCP, e também aprimorar as tecnologias disponíveis ao produtor. Além desse peso a nascer negativo, sensível aos apelos dos produtores e de olho, porque a pesquisa é assim, ela é observacional. Você vê uma demanda e vamos parar de achar e vamos encontrar a solução para atender aquela demanda do produtor rural. E foi com base nisso, né, Fernando, que foi desenvolvido a DEP para a facilidade do parto. Perfeito. E isso, porque existem diferenças genéticas, Gi. Tem touro que tem uma velocidade de ganho de peso muito boa, pré-desmame, pós-desmame, vai dar uma carcaça maravilhosa, acabamento, tudo bem. Mas para chegar lá, os filhos dele têm que conseguir nascer, né? Então, é muito importante que essa DEP de facilidade ao parto, ela vem ao encontro para somar que vamos fazer precocinha? Vamos. E vamos utilizar essa ferramenta tão importante para permitir que nasça um bezerro saudável, um parto natural, tranquilo, sem exigência de mão de obra, que mão de obra hoje é uma coisa importante, uma coisa assim que nós sabemos a dificuldade de mão de obra. E você ter 100, 50, 100, 200 fêmeas parindo num mês, enganchando o bezerro, imagina. o parto cistótico é inaceitável. E nesse sentido, né, Fernando, que foi desenvolvido essa DEP para facilidade ao parto, do parto, que vai ser lançado em breve. É maravilhoso. Pela isso. NCP. Maravilhoso isso, porque a gente entende, assim, e vem falando disso mesmo há bastante tempo, que para esse agro ter resultado, você tem que ir melhorando todas as etapas. E o que vocês estão fazendo é isso mesmo. Olha, a precocidade já é uma realidade, a gente já está falando disso há algum tempo, tá? Mas aí surge um outro problema, então temos que trabalhar para melhorar isso aqui também, né? O agro do futuro, É né? isso. Essa questão da facilidade de parto, né? O Cláudio estava falando, né? Surgiu há uns 4 anos dentro do GT, dentro do grupo de trabalho da NCP, né? Que participam produtores, pesquisadores, e aí trouxeram esse tema, né? Então, como sempre o Cláudio diz, né? Aí o problema, né, do curral para o escritório. A famosa do curral para o escritório. E aí até uma questão relevante, né? Porque a NCP vai desenvolver mais uma DEP, né, de facilidade de parto, se já, né, todo mundo entende que o peso de nascimento é um indicador. E, na verdade, os trabalhos de pesquisa que a gente vem fazendo, né, com a universidade, os parceiros, mostram que o peso de nascimento explica somente 30% da variação de facilidade de parto. Ou seja, o peso de nascimento é importante, a DEP de peso de nascimento é importante, mas não é somente, né, o maior peso de nascimento que aumenta, digamos, as frequências de parto. E essa DEP vai ser uma DEP, assim como o caso da DEP de probabilidade de parto precoce para novilhas precoces, no caso da DEP de stayability, para identificar fêmeas que conseguem permanecer mais tempo, vai ser uma DEP que a gente vai expressar em probabilidade. Ou seja, a probabilidade desse touro produzir filhas, produzir progênies, com baixa dificuldade, né? Por isso que a gente vai chamar, digamos, de facilidade de parto, né? O porcentagem de facilidade. E além disso, essa DEP tem um outro componente, né? Porque tem um componente que a gente chama de direto, ou seja, o touro para produzir filhos, né? Mas também tem um componente que a gente chama de maternal, né? Ou seja, de identificar touros para produzir novilhas com maior facilidade de parto. Então, assim, vai ser uma ferramenta, digamos, acho que é muito útil, não apenas para rebanhos que produzem genética, mas para rebanhos, pensando, digamos, essa característica de novilha precoce, no caso de rebanhos, por exemplo, comerciais, que já tem um nível, né, de intensificação, de adoção de tecnologias, um melhoramento genético, né, o uso de genética já faz parte, mas, como você comentou, né, é tudo uma evolução, e nessa evolução vão surgindo, né, problemas, e aí está a ciência e a tecnologia para trazer soluções.
Não, é maravilhoso, né? E tem evoluído muito e muito rápido, né? Se a gente pensar nessa última década, o salto que foi dado de genética, a qualidade do trabalho que vocês fazem é impressionante mesmo. Então, é muito interessante ver isso. Mais cedo a gente estava falando também sobre o Nelore Mocho. Eu queria entender um pouquinho mais, porque isso também é uma melhoria, não é que está vindo agora? Na realidade, vamos lá, fazer uma engenharia reversa aqui. Por favor. Na realidade, a ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, está na missão dela, através da ciência, cujo DNA da ANCP é a Universidade de São Paulo e outras instituições de pesquisa, encontrar soluções tecnológicas para ajudar o nosso produtor a ser mais eficiente na sua atividade. Muito parecido com o da Embrapa. Sim, que você só amplia um pouquinho, que você não se atém ao melhoramento, você atém como um todo. Não obstante, não coincidência, não é coincidência que as duas tenham convênios de cooperação há mais de décadas. Né? Então, no Brasil nós temos aí demandas de tudo quanto é lado, gado de leite, gado de corte, né, com várias raças. E dentro da NCP, o carro-chefe, né, ele era o oriundo, antigo PMGRN, que é o Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore, o qual nós fundamos em 1988. Era vinculado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, junto à Genética e Matemática Aplicada à Biologia, Departamento de Genética. Então, nós tínhamos, naquela época, e temos, criadores de Nelore, que ainda é a maior parte da NCP, e criadores de Nelore Mocho, Nelore sem chifre. No mundo inteiro, as raças sem chifre têm maior predominância do que raça padrão. No Brasil é diferente, mas tudo bem. Né? Então, no Nelore Mocho, que tem um efetivo populacional menor do que o Nelore padrão, sempre surgiu essa demanda, é produtivo, não é produtivo, será que anda com o Nelore padrão ou não anda? É questão de população, pô. É igual, às vezes você tem a Aberdeen Angus e Red Angus, você tem uma população de preto muito maior do que a população de vermelho. Então você tem mais oportunidades, mas isso é outro assunto. Então, dentro do Nelore Mocho, surgiu várias linhas de investigação, né? Foi gerando, não sei porque, inclusive, haviam vários grupos, um grupo muito, muito importante, que é o grupo da marca OB, o Vídeo Brito, que sempre nos apoiou muito na pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, surgiram aí algumas demandas, mas sempre com o Nelore Mocho. E, ao explorar o Nelore Mocho, a gente viu uma série de atributos que, vamos dizer assim, que somavam para o Nelore Mocho e alguns cuidados que nós tínhamos que ter. Haja visto, inclusive, que a Embrapa Cerrados, Fazenda 102 da NCP, trabalha com o Nelore Mocho. A marca BRGN, Brasil Genética Nelore, é da Embrapa Cerrados e é Nelore Mocho. Então, com o trabalho com a família Brito, surgiu uma demanda, inicialmente, carne de qualidade, por exemplo. Todo o trabalho de ultrassonografia de carcaça, que foi desenvolvido há mais de 20 anos com a NCP e a Aval, parte foi desenvolvido no Nelore Mocho, marca OB, e o padrão foi com a Hora, genética aprovada. E no Nelore Mocho, obviamente, se você está lá, você não vai trabalhar só com uma coisa, você vai trabalhar com várias situações. Então, comercialmente, a gente começou a perceber, por exemplo, nos leilões, nas vendas tecnológicas. Tá, aqui é uma fazenda de Nelore Mocho. Aí você tinha um acasalamento lá, uma vacada mocha, um touro padrão, que você queria usar, um touro de chifre. Como fazer, ou ter certeza, ou maximizar a probabilidade que aquela progenie nascesse mocha, sem chifres. Aí você vai falar assim, pô, mas qual que é o problema? Não, você pode não ver problema, mas no mercado enxerga. Que, por exemplo, você cria Nelore Mocho, você quer um animal cabeça de cobra, careca, sem chifre, não quer um animal cabeça quadrada com um chifre parecendo um capeta, um para um lado, outro para o outro. Você não quer isso. Se for assim, eu vou trabalhar com Nelore padrão e vou estabelecer o padrão e acabou. Ah, mas por que mocho? Mocho evita contusão no transporte frigorífico. Se uma vaca dá uma chifrada numa tropa, por exemplo, numa mula, uma vaca parida com chifre, ela pode furar o flanco de uma égua, de uma mula.
uma vaca mocha vai dar um hematoma, mas furar não fura, não tem chifre. Sim. Tá, então, aí surgiu essa demanda, e aí nós fomos sendo pressionados. Tá, tudo bem, é mocha homozigota, heterozigota e tal, mas como é que é isso? Aí chegou-se a brilhante conclusão que o animal de rebanho mocho e que nascesse com chifre ou batoque, ou arremedo de chifre, tipo cabeça quadrada, comercialmente é ruim. Aí, então, surgiu essa demanda da Marco AB, do Nelore CV, que é parceiro, são Fazenda 47 e Fazenda 52, respectivamente. Pô, vem cá, será que a NCP não poderia desenvolver um trabalho, uma tecnologia para nos ajudar, mocho? Aí, conversando, professor Pardal, Fernando aí, a gente trabalhando juntamente com os titulares das marcas, né? Ricardo Viacava, Ovidio Carlos de Brito, recém-falecido, o Grupo OB como um todo, a Embrapa, Cerrados, Júlio Bernardes também com mocho, e dentre outros, que eu não quero falar mais, então eu posso esquecer. Falei, não, vamos ajudar aí com essa metodologia. E aí, o que vocês estão precisando? E aí, com esse material em parceria entre a NCP e com o apoio dos produtores, foi desenvolvida essa ferramenta que a gente tem para todas as outras características, que é a DEP, que é a diferença esperada na progênie para aquela característica. O que você quer? Um animal mocho. Então, o Fernando criou criamos uma DEP de probabilidade de mochação, né, Fernando? Exato. Eu não me esqueço mais um dia voltando de um leilão do Carlos Viacava, que tínhamos ido com Raisildo e discutindo, né, no carro, né, toda essa questão do mocho, né, e recentemente tinha surgido a genômica, né, estava crescendo a genômica, e aí, digamos, a questão do mocho, muitas empresas têm desenvolvido painéis de marcadores, né, com marcadores específicos, mas no mercado não tem se consolidado, né? E aí, conversando nessa conversa com Cláudio, com Raisildo, surgiu essa possibilidade. E se a gente tratar essa característica como se fosse um peso, né? Qualquer outra característica, né? De gerar uma DEP, porque você tendo o genótipo, né, do animal, os marcadores genéticos, tendo o que é mais importante, que isso, digamos, a marca OB, Nelore CV, Júlio Bernardes, né, os criadores, o próprio rebanho da Embrapa contribuíram com dados, né, mas, né, o esforço intelectual dos estudantes, né, que trabalharam, né, testando, né, diferentes opções, a gente já tem quase pronto, né, uma DEP, né, para a probabilidade de mochar, né, que isso logicamente é uma ferramenta muito útil, né, para o próprio gado, para os próprios rebanhos de mocho, né, porque você tem uma informação, digamos, muito preliminar, porque pensem, assim como que o becerro cai, né, se você está na dúvida, né, qual vai ser a chance desse animal desenvolver chifre ou não, você já, antes da desmama, você já vai ter um valor de probabilidade de mochar. E isso, inclusive, a gente tem compartilhado essas informações com alguns criadores e tem sido muito consistente, né? Ou seja, o resultado da avaliação com a própria depois observação fenotípica no curral. E além disso, que o Cláudio comentou, essa DEP de mocho não é apenas importante, né, para o gado mocho, sino devemos lembrar, né, por exemplo, no caso dos programas de certificação, por exemplo, de carne Angus, esses programas, né, não aceitam, né, dentro dos seus pré-requisitos, animais F1 com chifre, né. Então, isso é uma ferramenta, logicamente, assim, que vai permitir, digamos, valorizar a vacada branca mocha, né? No sentido de como ser base, por exemplo, para cruzamentos, né? Porque aí, quando o valor econômico, a importância que tem um mocho, digamos, você perder, digamos,
a bonificação, né? Isso. Pelo fato que o animal tem chifre, você tem agora uma ferramenta que vai estar aí disponível, né? Para selecionadores e para os produtores, vai estar disponível prontamente no mercado. E com uma acurácia bastante boa, com certeza com uma acurácia melhor do que o desligar o celular, deixar no silencioso, acontece. Desculpem, mas eu podia jurar que eu tinha feito isso, mas é o seguinte, isso é muito importante, porque te mata como venda de reprodutores e também te arrebenta se você imagina você com a vacada branca, você usar o sêmen de Angus, por exemplo, se você tiver uma vacada moxa e que essa vacada moxa tiver a DEP de mochação, né, probabilidade de mochar, for genotipada e tal, pô, você se garante, você tem inclusive fazer previsão de receita, porque você tem certeza que tantos por cento daquela boiada você vai ter a certificação. Porque você vai ter condição de fazer cálculo de renda. Ó, isso aqui eu certifico, isso aqui eu não certifico, o que é que eu vou ganhar? Então, é uma coisa assim que é o exemplo típico, né, Fernando? De você usar a tecnologia genômica, foi feito, igual o Fernando falou, não tinha nada definido, a gente fez um mapeamento associativo para mostrar quais as características, quais os marcadores que estavam associados a algum fenótipo em questão do mocho. Foi feito um trabalho in-house da NCP juntamente com os produtores. Então, a gente acredita que vai facilitar muito a vida do Nelore mocho, principalmente, porque, por exemplo, a semana passada eu andava com um grande selecionador de mocho, trabalhava com ele em centrais de inseminação, que vai até aumentar o plantel, acho que inclusive deve se associar aqui a AgroSelections, que é a Fazenda Regalito, e Flores de Goiás, do senhor Bruno Jacinto, e ele falava, olha, Claudião, olha, fica atento, vamos usar só os touros que têm maior probabilidade de mochação, porque a gente trabalha com mocho. Eu quero melhorar a avaliação e o desempenho animal, quero melhorar a reprodução, quero melhorar crescimento, quero ter acabamento, mas não posso perder o caráter mocho. Falei, pois é, Bruno, então a partir desse ano, seus acasalamentos otimizados via NCP já serão realizados utilizando essa ferramenta. Olha que maravilha. Isso era impensável até um ano atrás. Então... Inclusive a NCP já tem no site, né, no website da NCP, existe um manual, né, de como coletar fenótipos, né, dados, como a gente utiliza, a escala que utilizamos para avaliar essa característica. Então, qualquer um, né, pode acessar, né, que tem interesse, né, em conhecer mais esse trabalho. E esse trabalho, né, Cláudio, não vai ser somente restringido à raça Nelore, né? A gente pensa ampliar, se quiser. Como diz, next step, coming up next. Então, cenas do próximo capítulo, nós já estamos trabalhando, que é um problemão com a raça Brahma, porque o Brahma é muito bom, mas você tem que amochar. Aí é estresse, descornar, é uma mão de obra, ponto estourando, né? Tudo o animal perde peso. Agora, se você tiver um Brahma que é mocho geneticamente... maravilhoso, né? É uma maravilha, que nós temos aí a qualidade do Brahma e trazemos para ele a questão genética de ser mocho natural. E isso a NCP já está trabalhando também para que nós possamos oportunamente ter essa condição de apresentar a DEP de mocho também para a raça Brahma. Olha que bom. Eu fico muito feliz de ver essa evolução mesmo do trabalho que vocês estão fazendo, porque a gente fala aqui com frequência disso. Olha, gente, em todas as etapas tem um pontinho a melhorar, 1% de carcaça lá na frente que pode ser adquirida aqui, nessa etapa, no pasto, na escolha. E aí vocês estão me mostrando várias possibilidades onde a gente, lá na frente, no frigorífico, aumenta muito a porcentagem de carcaça lucrativa para esse produtor, que deixa de ter um hematoma, que tem uma certificação, enfim, tem muitas possibilidades onde esse produtor pode, sim, garantir o resultado dele, independente do preço da arroba, né? Exatamente. Se melhorando dentro do seu rebanho, dentro dos seus animais ali. É uma ferramenta, inclusive, para você se defender, né, das crises. Então,
quanto mais apertado o mercado fica, quanto mais atributos eu tiver para me proteger dessa situação do mercado, melhor né? Não, e uma coisa que eu brinco muito, Roger, é que assim, depois que você viu, não tem como desver. Não tem como desver, já está visto, não está? Então, assim, se hoje a gente já sabe, se você está aí nos acompanhando, você já sabe que existe tecnologia facilitada. Não tem nada de, meu Deus, como que eu vou aprender sobre isso? Você tem toda a tecnologia à sua disposição, prontas, ferramentas prontas para isso, para auxiliar a melhorar o seu rebanho. Não tem como você depois culpar o preço da arroba no frigorífico, tá? Óbvio, a gente vai trabalhar para melhorar isso lá na frente também, né? Mas não é só isso. É como que você faz isso dentro do seu negócio, da sua capacidade ali dentro, da porteira para dentro mesmo, tá? Isso é sua responsabilidade. Não dá para desver, tá? Se você quer produzir pecuária com resultado, quer trabalhar nesse agro do futuro, porque não vai ficar, não tem futuro para o agro se não for desse jeito, não é? Não tem. Esse é o caminho mesmo, né? E é feito agora, né? Então, estamos chegando na estação de monta aqui. O que vocês têm para me dizer dessa estação de monta? O que vocês sugerem dentro do mercado que esse produtor que está se organizando, dá uma dica aí para ele, para quem está chegando no mercado, se preparando para esse momento? Bom, acho que até foi um dos temas que a gente abordou ontem aqui na apresentação da Goiás Genética, né? Mostrando, digamos, que ainda é um grave problema, né, no Brasil, né, tendo todo o pool de tecnologias, essa questão do uso de reprodutores sem informação genética, sem avaliação genética, né? Isso eu acho que, digamos, e aí os programas de melhoramento genético, caso, por exemplo, o programa de gado comercial da NSP, né, tem grandes possibilidades de ofertar tecnologias, não é somente para melhorar geneticamente o rebanho, as matrizes, sino para principalmente aumentar a produtividade, né? Tudo que a gente está preocupado, que a gente ouve nas mídias, né? Aumentar a produtividade, reduzir, né, o impacto ambiental e o melhoramento genético, né? A simples tomada de decisão, né, que em poucos meses aí todo mundo tomar essa decisão de qual touro utilizar, né, qual estratégia de acasalamento, isso tem um impacto, né, a muito longo prazo. Isso do ponto de vista olhando daqui a 3 anos, né, e depois toda a questão de manejo nutricional dessa matriz, né, da importância, né, da condição corporal, né, durante a estação de monta, revisão de touros. Acho que todos esses pontos, né, acho que agora é um momento, né, muito importante, né, no ano, né, porque repercute, né, traz consequências muito a longo prazo. Então, acho que e aí é importante, logicamente, o papel das empresas e dos profissionais que a AgroSelection tem, né, os parceiros, né, para dar esse suporte, né, ao produtor, né, ao criador. E 3 anos não dá nem para considerar longo prazo para a pecuária, né? A gente precisa pensar em curto prazo, né, que é a hora que ele vai começar a ter esse resultado. Exatamente. Né? Corroborando com o Fernando apresentou, não se esqueçam que o ciclo de alta pecuária é final de 24, 25. Então, nós estamos construindo hoje o bezerro que vai nascer em 24, vai ser desmamado em 2025 e vai estar nessa fase de ascensão do preço da arroba. Então, se esse bezerro ele não é produzido, ou se na pior não for bem produzido hoje, não for um animal ganhador de peso, um animal de qualidade, o produtor vai deixar de ganhar em 2025. É que é uma conta burra que às vezes ele faz, fala assim, tá baixo aqui, eu não vou fazer esse investimento, vou tocar aqui do jeito que dá. E nesse tocar do jeito que dá aí, não faz às vezes boas escolhas, e lá na frente isso vai, na hora que realmente está em alta, ele está perdendo dinheiro. Né? Gi, eu não sei, eu só queria fazer um comentário ontem. Por favor. Estavam discutindo. Se você pegar peso a desmame, é um indicador importante, correto? Sim, 7 meses ajustado. Num dados reais de uma empresa, uma fazenda associada, as escolhas, olha só, centenas de bezerros, filhos de touros com DEP, que é a diferença esperada para peso a desmame baixo. Eu estou falando de uma característica, pensando comparado com outras, 7, 8, 9. Uma característica, pesou 195 quilos, filhos desses touros. Comparado com os outros que nós recomendamos e que a própria fazenda usou,
com a DEP alta, uma boa DEP. A média de desmame foi 280 quilos. Né? Deu uma diferença de, se eu não me engano, eu lembro lá nos dados, 93 quilos de um para o outro. Na mesma safra, na mesma fazenda, simplesmente porque você utilizou touros de mérito genético superior para essa característica. Olha aí. Imagine o que vem para pesa um ano, para pesa sobre ano e essa carcaça lá na frente. Então, você colhe o que planta. Você não vai colher cereja plantando limão. Então, as ferramentas estão aí. Basta que você tenha o discernimento de utilizá-las corretamente no seu processo porque de produção. Eu ouvi isso recentemente, sabe? De um produtor que falou assim, tá muito barato, tá muito baixo, tô desanimado, não vou fazer investimento esse ano, não. E eu falei, gente, mas e aí, na hora que... Você não pode reclamar. Não dá para reclamar. Exatamente. Porque agora a gente está nesse ciclo de baixa, mas daqui a 2 anos a gente já sabe que vai mudar o mercado. E aí, você não vai ter animal respondendo nessa qualidade, né? Então, é uma conta burra mesmo. Uma economia que não faz sentido nenhum. O quanto deixa de... Numa época de crise, num momento de crise, né? O quanto deixo de investir, eu sei. Agora, o problema é quanto vou deixar de ganhar, né? Por uma decisão de investir menos, tirar o pé, né? Porque num momento, né, de favorável, né? A gente sabe, né, que um animal geneticamente melhorado, como o Cláudio comentou, tem maior chance de capitalizar. E aí, logicamente, que é importante a NSP, as tecnologias, mas também, digamos, utilizar todo o canal, né, da NSP, assim como da AgroSolutions, né, para, digamos, o criador ter o assessoramento técnico, né, porque muitas vezes o criador sabe, né, existem as DEPs, existem as avaliações, mas é importante, né, ter o assessoramento técnico, né, adequado para saber aplicar essas tecnologias no momento oportuno. Perfeito. E além de ele deixar de ganhar, ele está causando pioramento genético, né? Também. A longo prazo, isso vai custar muito mais caro do que essa conta. Não é uma conta simples agora, né? É uma conta que ela vai reverberar aí em prejuízo por muito tempo, né? É boa para memória, você não esquece dela de fácil, não. Não. Essa vai te cobrar ali ano a ano, ciclo a ciclo. Meus caros, o que mais temos de novidade aí chegando? Aí a gente falou aqui da facilidade de parto, que eu acho que é incrível, porque não tem volta também a questão da precocidade, né? A gente já sabe disso, do mocho. Não tem muita coisa, tem que acompanhar a NCP e a Embrapa, que trabalho maravilhoso que está sendo feito, né? Trazer a ciência para realmente o dia a dia desses produtores e mostrar que realmente está possível, é palpável, está aqui, tem resultado, isso é incrível, é um trabalho excepcional que vocês fazem e sou muito fã, parabéns mesmo. Como que a gente acessa a NCP? Qualquer produtor consegue acessar a NCP? Qualquer produtor, né, seja produtor que esteja interessado em criar, né, vender, digamos, animais PO, mesmo simplesmente, né, criador comercial, né, que tem o objetivo apenas de melhorar, por exemplo, a qualidade de seus bezerros, pode entrar em contato com a NCP através também da AgroSolutions, tem os canais, né, na internet, WhatsApp, Instagram, através também da Embrapa, né, que é um ponto de apoio muito importante, né, Embrapa Cerrados, toda a equipe do Dr. Cláudio. O que mais, Cláudio? As informações estão interligadas, como o Fernando falou. Entrar aí na ferramenta mais famosa do mundo, aí, que é o Google, né? Entrar no Centro de Desempenho Animal, Núcleo Cerrados, ANCP, e aí uma página linka a outra e você vai achar, por exemplo, eu sou produtor de gado comercial, você vai achar uma tecnologia para você. Trabalho com gado PO, tá? Eu quero trabalhar com teste de desempenho de touros jovens, você vai ter com a Embrapa Cerrados em parceria com a NCP. Eficiência alimentar. Nós temos essa prestação de serviço, tudo isso aí, na coleta desse fenótipo tão importante aí para a pecuária brasileira. E tem, enfim, se nós formos... É muita coisa. Aí nós vamos ter que fazer uns 10 podcasts aqui, fazer uma série só para falar disso. Só falar sobre tecnologias disponíveis hoje aí. Vamos fazer, estou à disposição, viu? Porque isso é muito importante a gente falar mesmo.
Excelente, meus caros. Muito obrigada. E se para você que está nos agradeço. acompanhando também, se tiver qualquer dúvida, no nosso site tem os contatos também, tá bom? Nossa equipe está à disposição. A gente coloca vocês em contato com a equipe da NCP, com a equipe da Embrapa. A AgroSelections está aqui para facilitar a sua vida. Então, é acessar rapidamente essas ferramentas. Pode contar com a gente. Obrigada a vocês dois. Parabéns mais uma vez pelo trabalho importantíssimo. E toda vez que tiver novidade, voltem aqui para nos contar, por favor. Em breve. Né? Isso. Que assim Tá bom. seja. Obrigado você pela oportunidade. É um prazer estar com você, aqui com o Fernando, companheiro de longa data. Conte conosco sempre. Eu conto sim, porque é informação importante a gente levar para o maior número de pessoas possíveis. Você ficou com a gente até aqui, faz isso, compartilha esse conteúdo com alguém que precisa ouvir, com alguém que está aí tentando melhorar o seu rebanho, que precisa melhorar os seus processos para fazer parte desse agro do futuro que a gente quer ver, esse agro positivo de resultado, trabalhando cada vez mais inteligente, de forma mais fácil, com as melhores tecnologias. Obrigada. Não esquece de ativar a notificação, tá bom? Para toda semana que tiver conteúdo novo, chegar para você rapidamente. Obrigada, até a próxima. Muito bem, muito obrigada. Muito bom. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social Media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.